Meus amigos, eu acho que chegou ao fim uma novela, né? O destino de Datena, que não será vice de Ciro Gomes. Eu disse que acho, porque com Datena você pode ter mudanças bruscas de uma hora para outra. Então, quando eu parei para gravar esse vídeo, nós tínhamos algumas definições. E se tiver alguma atualização importante, eu volto e faço outro vídeo depois. E ele já está causando mal-estar no PSDB, eu vou trazer para vocês aqui. E vou falar de uma matéria da CNN sobre as denúncias que Ciro Gomes faz sobre a política de preço da Petrobras. E a matéria é quase inacreditável, vocês vão ver aqui. Mas antes, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike. E se puder comentar aqui embaixo e compartilhar, tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, a Folha informou então que o apresentador Datena bateu o martelo pela candidatura ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia do PSDB, descartando a pequena possibilidade que ainda havia de sair para vice-governador. Um outro site informou que ele deverá disputar as eleições pelo União Brasil. E a Folha vai dizer que Datena deve permanecer no comando de seu programa na Bandeirantes até o prazo exigido, que é 30 de junho pela lei, né? Mas diz que deixará de comentar temas nacionais em respeito aos demais candidatos ao Senado que não têm essa tribuna. O Rodrigo Garcia, que vale lembrar, estava no DEM, o Dória fez uma manobra, ele é vice do Dória, levou ele para o PSDB e hoje é o pré-candidato do partido ao governo de São Paulo. Se o Dória realmente renunciar e for tentar a presidência, o Garcia assume o governo e isso faz com que naturalmente ele acabe crescendo nas pesquisas. E ele disse o seguinte: Datena entende e tem sensibilidade necessária para lutar pelos interesses da população de São Paulo no Senado. Sua vida e atuação profissional sempre foram pautadas pela indignação e disposição de combater injustiças. Tê-lo ao meu lado só engrandece nossa coligação, disse o Garcia. Mas vejam bem, essa movimentação já está causando mal-estar dentro do PSDB. Como vai dizer aqui a Folha, que o anúncio, no entanto, incomodou uma parcela do partido. O presidente do diretório paulistano do PSDB, Fernando Alfredo, diz que a indicação de Datena como candidato ao Senado não foi discutida pelo partido. Abre aspas para ele: o PSDB não tem dono e terá candidato ao Senado. Essa indicação do Datena terá muita dificuldade de ser aceita pelas instâncias partidárias. Declarou ele que diz ter apresentado seu nome ao partido como pré-candidato ao Senado, mas reclama de não ter recebido resposta ainda e disse: não teremos candidato de cima para baixo, ainda mais sem fazer uma consulta prévia às bases do partido. Ou seja, pode ser que daqui a pouco o Datena mude de ideia de novo, enfim, anuncie uma outra posição em relação àquilo que ele fará em 2022. Inclusive, uma dúvida é: será que ele vai mesmo sair da TV e do rádio e ir para a política, tentar algum cargo? Muita gente especula que no fundo, este movimento dele acaba valorizando o seu passe dentro da própria Bandeirantes. Ele já disse outras 4 vezes que iria concorrer a algo e sempre desistiu. Então tem que esperar para ver de fato qual vai ser o destino do Datena, que na semana passada teve um barulho gigante sobre a possibilidade dele ser vice de Ciro Gomes. Eu gravei um vídeo sobre isso, deixei claro que não tinha nada acertado, como alguns canais davam a entender, como alguns sites divulgaram. E o Ciro tem dito, eu alertei isso lá, que vice só será definido por volta de julho. É claro que pode acontecer uma movimentação e ser definido antes, mas, enfim, se tudo acontecer dentro da normalidade, julho acontecem as convenções e é lá que serão divulgados os vices. Eu acho que não só de Ciro, mas de vários outros que neste momento são pré-candidatos. Eu reforcei no vídeo que o Datena como vice tem pontos positivos, pontos negativos, e eu observei nos comentários que a própria militância do Ciro estava meio dividida. Uns gostam muito dessa ideia, outros detestam. Então, no momento, nós temos, por enquanto, Datena no União Brasil, pré-candidato ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia do PSDB. Mas, insisto, baseado no histórico, inclusive recente, da Datena, não descarto mudanças radicais aí nos próximos dias ou meses. E algumas dúvidas, inclusive, serão sanadas nas próximas semanas. Por exemplo, a janela partidária ela fecha dia 1º de abril. Então, no dia 2,
nós saberemos aí, por exemplo, se o Datena vai de fato estar na União Brasil, ou se ele vai estar num outro partido. Uma outra dúvida relacionada a São Paulo, o Dória vai mesmo renunciar para tentar a presidência? Ele tem 16 dias para definir. Se ele não renunciar, vai tentar a reeleição, ficando no cargo, reeleição que ele diz ser contra. Então é necessário aguardar para ver desdobramentos, não só da posição pessoal do Datena, assim como disso lá em São Paulo, que mexe com muita coisa. Outro que decidiu tentar o Senado e que até pouco tempo estava aí como pré-candidato à presidência é o Mandetta, também do União Brasil, confirmou durante o encontro no dia 12 de março que vai tentar o Senado lá pelo seu estado, Mato Grosso do Sul. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Nesse período, saem muitas especulações sobre pré-candidatura ao governo, ao Senado, enfim, e muito disso aqui é só fumaça ou sinalização do que pode acontecer. Faz parte, um partido lança um nome até para começar a negociar melhor com outros. Então, nós poderemos observar em breve pré-candidato ao Senado saindo e dizendo que vai ser candidato a deputado federal. Outro que está como pré-candidato ao governo ser colocado como vice, ou tentando uma vaga ao Senado. Então, agora é o momento de muitas movimentações, algumas definições mais relacionadas, como eu disse, à questão partidária, mas chapa mesmo é ali por volta de junho e julho. Então, até lá, nós teremos aí fortes emoções. E eu quero tratar aqui de um outro assunto, porque a CNN decidiu criticar o Ciro Gomes por algo quase inacreditável. Vejam a manchete do dia 15/3. Fatos primeiro. Ciro Gomes exagera ao cravar lucro 6 vezes maior da Petrobras em relação a petroleiras do exterior. O que o Ciro afirmou então no dia 8, que vai trazer aqui a CNN? O petróleo bateu $129 por barril. Sabe o que a Petrobras faz? Para onde vai essa montanha de dinheiro? Vai para o lucro da Petrobras, que é 6 vezes maior que o lucro das mais competitivas petroleiras do mundo. 101 bilhões só no ano passado foi o lucro criminoso que a Petrobras distribuiu para acionistas minoritários. Realmente o Ciro tem falado isso aqui insistentemente, não é de agora, né? Antes de virar moda, o Ciro já denunciava isso aqui. Aí a CNN resolveu apurar e disse o seguinte: é verdade que a Petrobras registrou, como afirma Ciro Gomes, um lucro superior a 100 bilhões em 2021. Para sermos precisos, foram 106,6 bilhões de lucro líquido, cerca de 20 bilhões de dólares. Ao alegar, no entanto, que o lucro da Petrobras foi, marquem isso aqui, 6 vezes superior ao das petroleiras mais competitivas do mundo, o pré-candidato à presidência exagera. Exagera como assim? Vamos ver então. Entre as líderes de faturamento, disse a CNN, do setor, estão as norte-americanas Chevron e ExxonMobil e a inglesa Shell, que no mesmo ano registraram lucros de 16,6 bilhões de dólares, 23 bi e 20,1 bilhões, respectivamente. Aí até aqui você fala, puxa vida, né? Mas a Petrobras foi 20, essas aqui 16,6, 20,1, então o lucro está parecido. Mas vejam que a própria CNN vai colocar aqui embaixo. Caso fizesse referência ao retorno sobre o patrimônio, a fala do ex-ministro sobre a Petrobras estaria mais próxima da realidade. Mas é justamente isso aqui que o Ciro fala. A maior empresa brasileira registrou em setembro de 2021 um ROI, né, que é a sigla sobre esse retorno sobre o patrimônio, de 36,2%. É o percentual que o Ciro fala, enquanto a média das concorrentes globais foi de 5,4%. A própria CNN destaca, ou seja, 6,7 vezes inferior. Aqui, para não falar que a da Petrobras foi 6,7 vezes superior, aí inverte, fala que dessas foi inferior. É só para causar alguma confusão. Mas onde é que está o erro? Não tem erro. É que agora o Ciro vai ter que dizer que é o retorno sobre o patrimônio, ou usar essa sigla aqui em inglês, ROI. Aí o pessoal comenta que o Ciro fala difícil, mas a CNN quer que o Ciro dificulte ainda mais. E a CNN, não satisfeita, decidiu mentir descaradamente e disse que ao acusar a companhia de faturar na nossa carteira, no nosso bolso, nas famílias brasileiras, Ciro Gomes busca associar os ganhos crescentes da petroleira à oneração do consumidor final. E esse raciocínio, contudo, segundo a CNN, é baseado em números exagerados. É exagerado, ele fala 6, mas na realidade é 6,7. As informações do pré-candidato também são imprecisas no que diz respeito à extração do petróleo. Vamos ver aqui então.
O ex-ministro considera o barril brasileiro pouco custoso, porque seria extraído a 10 dólares, segundo ele. Mas o número real é ainda menor, 6,93 por barril no último ano. Muito bom, CNN. É mais um motivo para dizer que essa política de preço da Petrobras é um roubo, é um assalto à mão desarmada, simples assim. Então, nesse caso, a correção de vocês, que também pode ser, inclusive, bem aproveitada pelo Ciro, que vai apenas reforçar o seu argumento, né? Só agrava esse problema em que o Brasil tem o petróleo, enfim, mas em vez de cobrar baseado no custo, mais um lucro em linha com as melhores práticas internacionais, que seria aqui então de 5,4% sobre o patrimônio líquido, cobra 36,2%. Essa diferença faz o quê? Um lucro de 106 bi, que é utilizado para amortizar a dívida da Petrobras? Não, esse lucro é enviado para acionistas minoritários que nem imposto sobre esse lucro pagam. Isso só acontece no Brasil e na pequena Estônia. Então, eu lamento ter que ver isso aqui da CNN, mas eu entendo, porque parte dessa grande mídia atende aos interesses daqueles que lucram parte desses 106,6 bilhões extraídos do nosso bolso, do bolso de quem trabalha e de quem produz. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.